A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó. Eu sou a missionária Andréia Rodrigues e estou aqui para trazer mais um capítulo para o nosso conhecimento, irmãos. Eu quero então, mais uma vez, enfatizar que eu sou apenas uma serva do Senhor, estudiosa da palavra de Deus, né? Não sou uma teóloga, mas estou aqui para trazer aquilo que o Senhor tem me orientado, aleluias, tem me dado sabedoria e também através de conhecimentos, né, vindo de outros pesquisadores, de outros conhecedores da palavra de Deus. Amém? Eu convido você nessa hora a estar fazendo uma oração juntamente comigo para que possamos dar início ao nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e lhe peço, Pai, que me dê sabedoria, que me dê da sua unção, Pai, para que eu possa transmitir a palavra do Senhor conforme a sua vontade. Que o Senhor nos dê sabedoria do alto, Pai, para entendermos o que está escrito e transmitirmos conforme o Senhor quer. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor repreenda todo o mal, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor. Que o Senhor continue guardando a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria, né, que estou aqui para trazer a continuidade do nosso estudo. Então, hoje, irmãos, assim como temos feito, né, nos outros capítulos, nós estaremos estudando versículos a versículos, né? Em alguns momentos, quando o tema é igual, né, a gente junta, mas procuraremos, né, estar meditando versículo a versículo. Então, aqui nesse capítulo 14, o título diz assim: Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Aí eu vou ler, né, nos versículos 1 até o 6, né, que vai estar englobando ali o mesmo assunto. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Né? Então, aqui, meus irmãos, Jó ressalta o quão breve é a vida, né? E que ela é recheada, né, de sofrimentos. Né? Quando ele diz aqui, ó, cheio de inquietação, né? A gente sabe, né, que verdadeiramente a nossa vida, né, é dessa forma, ela é repleta de inquietações, né? Porque desde que, né, o pecado entrou no mundo, né, o próprio Deus disse, né, que nós teríamos que, o homem, né, teria que, com seu trabalho, né, ali conseguir, né, os seus alimentos, teria trabalho nessa vida, né, irmãos? Deus fez tudo perfeito, tudo maravilhoso. A gente vê lá em Gênesis, né, o Senhor fazendo, né, dia a dia ali toda a sua criação, né? E ao final ele sempre dizia, né, que tudo que ele tinha feito era bom. Então, quem, no caso, né, trouxe as inquietações ao mundo, né, foi o próprio homem, né, através do pecado. Então, aqui Jó, então, ressalta, né, essa quão breve é a vida e os sofrimentos que nela existem. E ele também ressalta o poderio de Deus, né? Que Deus tem todo o poder em suas mãos, né? Ele então, conforme a gente viu aqui, olha, no versículo 5, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses,
e tu lhe puseste limites e não passará além deles, né? Então aqui ele ressalta isso e verdadeiramente, né? A gente sabe que todo o poder, né, está na mão do Senhor e Ele sabe, né, os dias de vida de cada um de nós, né? E aqui diz, ele fala também, né, de uma forma que mostra, né, que nós seres humanos, né, somos impotentes perante esse poder, né, de Deus e verdadeiramente, né, nós somos impotentes, somos a criação do Senhor, né? Então é o Senhor quem está no controle de tudo. E glórias a Deus, né, meus irmãos, por isso, né? Porque se fosse o homem a estar no controle, imagine como que seria esse mundo, né? Então, olha, Jó compara, né, a vida humana também com a curta duração de uma flor, né? Conforme ele falou aqui, olha, no versículo, deixa eu só achar, voltando, né, no versículo 2, sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece, né, fazendo menção ao tempo de vida, né, do homem aqui nessa terra, né, que é tudo muito rápido, e a gente sabe disso, né, irmãos, que verdadeiramente o tempo passa muito rápido, hoje a gente é criança, né? Daqui a pouco é um adolescente, um jovem, daqui a pouco adulto e a gente envelhece e depois morre, né? Quando a gente tem o privilégio, né, de ter então muitos anos de vida. Então, meus irmãos, aqui nessa primeira parte, aqui nesses versículos 1 ao 6, né, é isso que Jó traz, né? É a respeito mesmo da questão, né, dos poucos dias, né, do homem, né, da rapidez da vida, de quão impotente é o homem, né, perante Deus, né, e de que Deus está no controle de tudo. Aleluias. Agora, no versículo 7 até o 12, vamos ler aqui. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Né? Então, aqui Jó, né, traz ele faz um paralelo, né, entre uma árvore, né, que ainda que seja cortada, né, ela vai se renovar e não cessarão os seus renovos, ela sempre estará se renovando, né, mesmo se ela envelhecer na terra a sua raiz, né, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, né, brotará e dará ramos como a planta. E aí ele compara com o homem. Aí, ao ver dele, olha, o homem, ao contrário, ele é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Ele fala aqui no versículo 10. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Né? Então, aqui, Jó, né, faz esse paralelo, né? Entendendo que, ao contrário da árvore, o homem não, ao morrer, não tem mais, é como se ele dissesse, não tem mais jeito para ele, né? Ele não pode reviver. Já a árvore, ao cheiro das águas, né? Ela brota, né? É, e aí, olha, deixa eu só ver o que mais eu anotei. Foi verdadeiramente isso, irmãos, né? Então ele faz esse paralelo e aqui, olha, ele diz: até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono, né? Então eu entendo, né, que aqui ele faz uma alusão à questão, né, do homem ressuscitar, né? Quando ele diz: até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono, né? Então aqui, irmãos, a gente continua vendo, percebendo, né, Jó, né, com o coração totalmente, né, entristecido, né,
entendendo, né, que não há mais solução, né, para a vida dele, né, e que o homem ao morrer, né, não tem mais jeito para ele. Então, esse é o entendimento, né, que podemos tirar aqui desses versículos e trazendo, né, ao mesmo tempo, né, de uma outra forma, né, para o nosso entendimento, né, quando diz aqui, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Né? A gente pode trazer esses 3 versículos também, irmãos, para a nossa vida, no sentido de que, né, enquanto não conhecemos a Cristo, enquanto estamos ali amarrados, enlaçados no pecado, verdadeiramente, né, somos seres humanos sem esperança. Mas no momento em que temos um encontro com o nosso Salvador, aí sim, a gente, assim como essa árvore, irmãos, a gente vai se renovar, né? Ainda que estejamos ali com a nossa vida destruída, né? Ao cheiro das águas do Espírito de Deus, aleluias, né? A gente brota novamente, aleluias, e o Senhor nos faz assentar como príncipes, não é verdade, irmãos? Então, é, eu digo assim, trazendo para nós, né? Porque ali Jó escreve dessa forma, fala dessa forma, né? Porque ele não sabia, né, do que Deus tinha preparado, né, para ele e para todos nós, né? Então eu imagino que ele foi ali falando, né, de uma outra forma, né, querendo dizer que não tinha esperança para o homem, que para a árvore tinha, mas para o homem não, mas, entre aspas, né, sem querer, ele trouxe uma verdade, né, uma grande verdade que seria, né, justamente a verdade, né, do nosso Salvador, né, que veio a esse mundo para trazer vida. Aleluias para todos aqueles que se encontram em trevas, que todos aqueles que se encontram secos, né, o Senhor vem e faz enverdecer novamente. Amém? Glórias a Deus. Agora, continuando, eu peço perdão aos irmãos porque eu estou rouca, irmãos, estou assim, parece que uma rinite, mas vamos continuar aqui. A minha voz não está muito boa, mas o Senhor, né, é conosco, Ele vai nos ajudar, em nome de Jesus. Aqui no versículo 13 agora, olha. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim, né? Então aqui Jó, mais uma vez, ele cita, né, a ira de Deus, né, acreditando que todo o seu sofrimento vinha dela, dessa ira, e que quão bom seria, né, ele poder estar na sepultura até que essa ira passasse, né, e que Deus se lembrasse dele, né? Então, a gente percebe, né, um Jó ainda, né, bem é, indagador, né, sem, assim, com bastante questionamentos dentro de si. E a gente sabe que isso é natural, né, do ser humano, né, irmãos? Imagine uma pessoa passando por aquele sofrimento que ele estava atravessando, né? Então, com certeza, ele ia ali querendo entender, né, o porquê daquilo tudo. E aí ele fala também dessa forma aqui, né, que quem dera ele pudesse se esconder na sepultura até que Deus então, o tirasse de lá, né, pusesse um limite naquilo tudo e se lembrasse dele. Aí no versículo 14, eu vou ler do 14 ao 22. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança, né? Ele querendo dizer que se eu pudesse viver o homem novamente, né, que então ele ficaria ali, né, todos os dias esperando até chegar esse momento. Aí no versículo 15, chamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoa-te a obra de tuas mãos, mas agora conta os meus passos, não estás tu vigilante sobre o meu pecado?
A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, a rocha se remove do seu lugar, as águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele e ele passa, tu mudando seu rosto o despedes. Os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba, mas a sua carne nele tem dores e a sua alma nele lamenta. Né? Então, aqui nesses versículos, irmãos, Jó indaga: morrendo o homem, porventura tornará a viver? E ele mesmo afirma que esperaria, né, até que viesse, então, né, ali a sua vitória. Então, ele dá, né, a entender que se isso acontecesse, né, se ele ressuscitasse, né, quão bom, quão maravilhoso seria. Né? E ele, então, no decorrer dos versículos, ele acredita, ele continua acreditando, né, que seu sofrimento, né, é por causa dos seus pecados e que Deus o está vigiando e juntando as suas iniquidades, né? E diz que Deus é aquele que faz perecer a esperança do homem. Então aqui, irmãos, né, Jó expressa mais uma vez a sua angústia, né? Está ali numa busca por significados, né? Daquilo tudo está acontecendo, né, no meio daquele sofrimento todo. E aí a gente percebe, né, que a visão de Jó sobre a morte destaca a finalidade, né, e a irreversibilidade da morte, né, que não tem jeito para a morte. Ele entende que, né, que a morte é o fim e que não tem jeito, né, no caso, para reverter essa situação. E ele compara, né, a fragilidade da vida humana com a transitoriedade, né, das montanhas, das rochas que eventualmente desmoronam. E essa perspectiva, irmãos, destaca a importância, né, da humildade e da aceitação diante da finitude da vida. Né? Todos nós, né, aleluias, né, não podemos, não devemos, né, questionar o porquê, né, da finidade da vida. Deus está no controle de tudo, Ele sabe, né, o que Ele fez, Ele sabe, né, o porquê de tudo isso. Então, meus irmãos, né, que a gente tenha, né, um coração humilde, né, um coração que aceita os planos e os propósitos do Senhor. Né? Aqui para Jó, dá-se a entender que não tinha mais esperança, né, após a morte, que não havia possibilidade de redenção. Né? Então, isso o leva a essa sensação de desespero. Mas para nós, irmãos, para nós que conhecemos, aleluias, né, que sabemos que Jesus veio a esse mundo para que nós tivéssemos vida eterna, aleluias, né? Então, irmãos, não é para o homem, né, para aquele que é cristão se desesperar, né, mas sim ter esperança, né, de que um dia herdará, aleluias, né, a vida eterna que o Senhor tem preparado para os seus. Né? Então, que possamos buscar, irmãos, a justiça e a reconciliação com Deus, né? Todos, né, possam buscar essa reconciliação para que possa ter essa vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, você que porventura está aí ouvindo, né, esse estudo e que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, né, que você tome essa decisão, né, de entregar a sua vida, de entregar a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer a sua reconciliação com Deus. Amém? Para que você não fique, né, com essa desesperança de Jó, mas que você tenha a esperança de todos aqueles, né, que foram remidos, né, pelo sangue de Jesus e de que um dia terá a vida eterna. Amém? Aleluias, né? A gente entende, né, aqui com a vida de Jó, né, irmãos, que quando a gente não sabe, né, disso, né, dessa tão grande e maravilhosa verdade, a pessoa verdadeiramente se desespera, né, assim como foi esse caso aqui, né,
onde Jó a gente vê, né, o sofrimento dele, os questionamentos dele, porque ele não sabia, assim como nós sabemos, né, irmãos, de que teremos uma vida eterna, né, se a gente permanecer, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos ficar, né, com mais esse capítulo, né, para o nosso entendimento, aquilo que eu não soube explicar, né, e se você souber, né, pode deixar aí o seu comentário, né, que nós temos aqui, né, um coração aberto para receber todo o comentário, né, que traz edificação para a nossa vida, amém? E se Deus quiser, na semana que vem nós estaremos dando continuidade, né, ao estudo do livro de Jó. Estaremos meditando no capítulo 15. Que Deus lhe abençoe. Até a semana que vem, se Deus assim o quiser.